sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Oi, amadinhos, tudo bem com vocês? E olha só, hoje nossa equipe veio aqui no quilômetro 80, na Agrovila, que é mais conhecida como Agrovila da 26, mas o nome da Agrovila é Nova Esperança. E a gente veio aqui conhecer de perto esse lugar que já foi palco de muitos sonhos, né? Muitas pessoas que têm o sonho de se casar, vêm aqui fazer os ensaios fotográficos. Muitas outras pessoas vêm conhecer esse belíssimo lugar e, lógico, aproveitar para fazer várias fotos, várias selfies. E a gente veio aqui registrar e mostrar para vocês que lugar bonito. É mais um dos pontos turísticos, digamos assim, aqui do município de Medicilândia. A gente veio aqui mostrar e levar esse lugar até você, tá bom? Então vamos acompanhar e curtir um pouquinho desse ambiente top, sensacional, aqui na Agrovila da 26. E lógico que a gente veio conhecer esse lugar e não poderíamos deixar de registrar a presença dessa pessoa tão querida, tão maravilhosa que está aqui do nosso lado, o seu João Crente. Muito obrigado por falar com a nossa equipe, né, por nos atender. Obrigado. E conta um pouquinho pra gente, o senhor chegou aqui no Pará em 82, foi isso? Em 82, olha, para mim chegar no Pará foi uma batalha. A gente no Paraná tinha 3 alqueirinhos. Então corresponde por um alqueire e meio daqui. Então a vida era muito apertada. E lá nasceu os 6 filhos meus. Tem 3 homens e 3 mulheres. Então a gente via que as condições ali não dava para mim criar minha família. Meu pai doente, e eu lutei com meu pai uns 20 anos. Então eu sou filho único. E aí eu tinha dificuldade. O que aconteceu? E eu, como cristão, eu comecei a orar e pedir para Deus um lugar para mim criar minha família, meus filhos. Olha, foi uma batalha, que dali eu fui 2 vezes para o Mato Grosso, Alta Floresta. A primeira vez que eu fui em Sinop, em 71, chegamos até a adquirir terra lá. Mas não gostei, não deu certo. Aí que então que a gente ouviu falar da Transamazônica, desses novos assentamentos. Então eu vim conhecer a Transamazônica em 75. Então eu gostei, mas só que as condições financeiras não tinha como eu adquirir terra. Voltei e continuei orando, até que em novembro de 81, então que as portas abriu. Aí eu vim para cá, aí consegui comprar um lote de terra fraca. Aí desse lote, trabalhando com a minha família, que toda a minha família trabalhava, tanto as mulheres como os homens, são muitos trabalhadores. E aí, 2 anos do hoje falecido Chico Baldi, finado Chico Baldi, ele viu o meu tipo de trabalhar com a família. Ele também tinha vindo para cá como um aventureiro. Ele só trouxe 2 camisas e 2 calças. Ele conseguiu derrubar todo o lote e plantou muito cacau. Ele tinha 44 mil pés de cacau. Aí ele começou a oferecer esse cacau para mim. Passei 2 anos resistindo, que eu não queria pegar o cacau, porque o cacau naquela época era muito baixo, era uma base de 20 centavos o quilo. E eu não tinha conhecimento, mas a terra que eu possuía era muito fraca. Aí comecei a pedir para Deus, olha, eu digo para ti sem medo de errar. Eu cheguei até aqui porque Deus me orientou e me conduziu para que eu pudesse criar toda a minha família neste lugar aqui. Aí eu tive a liberdade de dizer para ele, eu vou pegar o seu cacau. Peguei 34 mil pés de cacau. Só para você ter uma ideia, no ano que eu peguei, em 84, o cacau valia 20 centavos. Quando eu fiz a primeira colheita, o cacau naquela época foi um real. Ou seja, subiu bastante, né? Uma grande promessa. Foi uma coisa tremenda. Você vê que no primeiro ano eu consegui comprar esse lote aqui, que esse lote aqui é uma relíquia daqui. E aí então comecei a desenvolver, que eu terminei esse mandato em 89. Então quando eu terminei em 89 o contrato que eu tinha com ele, eu já tinha comprado mais 2 lotes, eu já possuía umas 80 cabeças de gado.
E eu já tinha plantado uns 15 a 20 mil pés de pimenta. Então a gente trabalhava muito. E aí eu peguei conhecimento o sistema de trabalhar, e eu trabalhava com 20, 30 pessoas comigo. E a família. Então foi quando em 89, aí que eu mudei para cá. Para esse lugar onde nós estamos hoje. Justamente, isso daqui era um lote meio abandonado. E esse lugar foi planejado? Esse lugar foi planejado ou simplesmente foi acontecendo? Porque é um dos pontos turísticos mais visitados. As pessoas que vêm aqui gostam muito de fazer eventos, né? Então a gente te pergunta nesse momento para o senhor: esse lugar, ele foi planejado exatamente desse jeito ou o senhor foi construindo, ele foi acontecendo? Conta pra gente. O seu nome é? Edilene. Edneia, eu vou contar um pedacinho do que aconteceu quando eu comprei esse lote. Então, nesse período, o Chico Baldi, ele falou: eu vou ajudar você. Ele me ajudou muito, ele tinha muita experiência. E eu encontrei uma greba, veja como é que Deus faz. Eu encontrei uma greba no Uruará, no 209, 500 hectares, com título, e o meu desejo era justamente adquirir uma greba. Só que o plano da gente é um e de Deus é outro. Então, quando ele falou, eu vou levar lá você para conhecer essa greba. Aí chegamos, olha, a greba era excelente, de um travessão do outro, terra roxa, 14 mil naquela época. 14 não, 12 mil, 12 milhões naquele tempo, falava milhão. Olha, quando eu olhei a greba, falei: meu Deus, é aqui. Mas aí, justamente que estava já no segundo ano que eu tinha pegado o cacau dele, e uma coisa que me segurava muito, a igreja, que ela nasceu na minha casa, é importante isso daí. Que eu vim aqui para o Pará não só para ganhar dinheiro, mas também para divulgar o Evangelho. Então a Igreja Batista da Convenção Nacional, ela nasceu na minha casa, num culto doméstico, no segundo sábado de janeiro de 82. A gente não tinha comunicação eu não sabia se a gente tinha da nossa igreja aqui, depois fiquei sabendo que tinha em Belém. Então quando a gente pediu ajuda deles, mas eu fiquei na frente da igreja, mais ou menos uns 20 já que decidiram aceitar Jesus, então eu cuidava deles. Então, quando eu fui ver essa greba, logo veio na minha mente a igreja, entendeu? Quem que vai cuidar da igreja? Naquela época não tinha ninguém. E a minha responsabilidade com esse cacau que eu peguei, o Adilson naquele tempo era pequeno, e todos os filhos pequenos. Ó, coisa incrível, eu não tenho vergonha de dizer. Aí eu saí fora, entrei numa juquira e falei: Senhor, eu compro ou não compro essa terra aqui? Aí veio na minha mente, naquela intuição, só faltou falar em palavra: não compra, entendeu? Aí eu voltei meio descabriado. Aí o Chico Baldo disse para mim: olha, vamos lá para fechar um negócio, como morava na faixa. Aí não falei nada para ele, entramos no carro. Aí eu falei: seu Chico, para o carro um pouco aí, para o seu Chico, eu não vou comprar essa greba. Ele falou: mas por quê? Porque ele tinha um sistema que ele falava determinado. O que é ruim de refazer? Não tem nada de ruim. Só que tem uma coisa, eu não contei para ele o que eu tinha recebido. E eu tenho 34 mil pés de cacau do senhor, que eu sou responsável, e eu estou no primeiro ano. E para cuidar dessa greba, eu vou ter que vir aqui, eu mandar alguém da família. Já vou dividir a família. E a igreja, quem vai tomar conta? Olha, ele abaixou a cabeça e falou: você tem razão. Tá. Aí viemos embora. Aí eu decidi não olhar mais terra. Deu um tempo. E comecei orando, pedindo a Deus o que Ele tinha para mim. Porque eu tinha já promessa em profecias que Ele ia me colocar num lugar, então, favorável e amplo. Então eu sabia que a hora ia chegar. Olha, passou 2 semanas, coisa incrível. E eu estava na minha casa, a casa dele deveria estar mais ou menos uns 50 metros da minha. Aí ele gritou comigo: irmão João, vamos comigo na faixa pegar uma mercadoria lá? Você vai? Era umas 4 horas. Eu falei: vamos embora. Aí no caminho, ele falou: olha, o Quinzinho, você lembra do Quinzinho? Ele foi vereador. Ele falou: o Quinzinho falou para mim que no 80, olha, você vê como é que é o negócio, no 80 tinha um homem que estava vendendo um lote, mas já faz tempo. Vamos perguntar para o Quinzinho se ele já vendeu ou não vendeu. Enquanto nós vinha vindo na estrada, o Quinzinho estava na beira da estrada, entendeu?
Aí ele perguntou pro Quinzinho, o Quinzinho falou, olha Chico, eu não sei, faz muito tempo. Ele falou, entra aqui, vamos lá. Ele nem foi pegar mercadoria mais. Ele tinha esse costume. Ele era determinado, quando ele pegava fazer uma coisa, ele tinha que fazer. Aí já passamos direto, viemos aqui. Então, esse lote aqui era do finado Antônio Moura, uma família muito conhecida aqui também, que já partiu. Eles moravam aqui, onde está essa casa aqui, ó. Essa casa que o Adilson fez, era um barracão. Era feio o barracão, a família toda nova. Aí eu cheguei e conversei com a mulher dele, ele estava querendo vender esse lote, porque eles tinham comprado do outro lado de lá, e estava faltando poucos dias para pagar, e se ele não pagasse ele ia perder. Então ele estava para Altamira, tentando arrumar dinheiro. Nós ficamos até a noite, ele não veio, no outro dia cedo eu fui para Altamira. Quando chegamos, a pessoa que a gente viu foi ele, que estava lá no pátio do Góis. Com 10 minutos nós fechamos o negócio. Acabei comprando esse lote e aí então comecei já a movimentar o lote. Olha, você vê como é que Deus faz. Então eu tinha certeza, já tinha orado, que era para mim comprar esse lote. Que ele surgiu de uma maneira assim, simples e rápido. E eu não tive dúvida. E aí então eu comecei já a trabalhar com esse lote, tomando conta do cacau e tomando conta da igreja. Então não foi de qualquer maneira que eu vim para cá. Gente, que história, hein? Que prazer a gente estar compartilhando com vocês um pouco da história do senhor João Crente aqui de Medicilândia. Então a gente deixa esse exemplo de vida, né? E qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão nos assistindo agora? O senhor é uma pessoa de muita fé, né? Olha, inclusive, esse apelido de João Crente, eu vou contar para você quem que colocou esse apelido. No Paraná, eu tinha um apelido de João Paulista. Então, quando eu cheguei aqui no Paraná, o senhor Eronildes, eu não sei se chegou a conhecer ele até foi candidato a vereador, eu chamava ele de Baiano. Então, ele tinha uma venda lá no 75 e ele vendia bebida, fazia muitas coisas, né, lá. E um dia eu ia passando, inclusive 3 pessoas que eram viciado em cachaça, inclusive o Chico Barbeiro, ele era líder de igreja, entendeu? E aí eu sempre tenho esse prazer, quando vejo a pessoa decaída, e eu vou falar com ele. E eu fui falar com ele, ele aceitou Jesus, ele deixou de beber e aconteceu com mais 2. Esse Eronildo teve a capacidade de me chamar e pedir para mim não estar pregando o evangelho para os bêbados. E eu parei assim, eu dei uma risada, falei, Ironias, essas pessoas que mais precisam de Jesus. Inclusive Jesus veio para os doentes, inclusive você também precisa. Aí ele deu uma risada e falou, olha, você tem que ser chamado João Crente, que você acredita demais nesses homens. Então desse dia, então a turma começou a chamar e não saiu até hoje. Então é isso, gente, que história, né? Descobrimos até o motivo do apelido dele ser João Crente. Então a gente mostrando para vocês, né, as pessoas aqui do município de Medicilândia, mais uma pessoa aqui pioneira do município e acompanhando e compartilhando um pouquinho dessa história. Que prazer, né, seu João? Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado.